Pronto, estamos gravando. O objetivo de hoje é falar do recuo do governo em relação ao aumento do IOF. Mas vamos revisar o que mudou? A gente revisa tudo e vamos falar disso de novo, porque esse recuo ainda não está formalizado. Tá bom? E está sendo gravado, então quem permanecer é porque autoriza o uso da imagem, da voz, essa aula aqui vai ficar gravada para o futuro. Bora lá. Eu vou dividir a tela com vocês, então, com o material que eu apresentei quando a gente foi analisar as alterações do IOF e eu vou apresentar o material de hoje. Eu estou trabalhando com o material que o próprio governo apresenta. Por quê, gente? A gente vê as coisas na fonte, né? A gente entende melhor. E depois eu mostro a matéria do Valor Econômico, que resumiu bem também. Eu gosto muito do Valor Econômico, eu acho um jornal bem confiável. Bora lá, ó. Então vamos por partes. Quando o governo aumentou o IOF via decreto, lembrando que o IOF pode ser aumentado via decreto. Ele é um tributo, ele é um imposto que ele não tem, em tese, função arrecadatória. Ele tem função regulatória, ou seja, para incentivar, para influenciar na economia de alguma forma, tá bom? Por isso que ele tem que ser possível alterar ele por decreto. Porque se fosse depender de lei, como que eu vou alterar a economia se às vezes eu preciso de uma ação rápida? Então, faz sentido que ele possa ser alterado por decreto. E o governo se aproveitou disso. Então, o governo lançou um decreto no dia 23 de maio, 24, não me lembro o dia certinho que esse decreto veio a público, se foi dia 22, 23 ou 24, aumentando o IOF para várias operações. O que a gente viu na mentoria quando a gente tratou desse tema? Esse aumento do IOF ele foi divulgado depois de uma entrevista longa que o governo deu, onde ele analisou as receitas e as despesas. Só de entrevista coletiva foram 3 horas, 2 horas falando das receitas e despesas e depois mais 1 hora falando do IOF. E a apresentação que o governo usou nessa entrevista coletiva foi essa daqui, ó. O que eu quero destacar aqui? Pontos importantes. O governo está muito ruim das pernas. Esse aqui é uma revisão, tá bom? O que ele teve que fazer, ó? Uma contingência de 31 bilhões de reais. Muito simples, né? O governo tem receitas e despesas, ele tem meta para cumprir. Ele não pode, ele tem ele tem que ter dinheiro suficiente para pagar as despesas e é isso que definitivamente não tem. Então teve que fazer uma contenção de 31 bilhões. O que é contenção? O Haddad, na entrevista dele, ele deixou isso muito claro. Contenção não significa que ele vai deixar de gastar 31 bilhões. Não. Significa única e exclusivamente que ele vai mexer os pauzinhos. Então, quer ver um exemplo? Se fosse numa casa, eu tenho 2 boletos para pagar, só tenho dinheiro para pagar um. Eu tenho a água e tenho a luz. Eu ia pagar a luz. Mas eu vi aqui que a água está mais próxima de vencer. Então eu pego o dinheiro que eu ia pagar a luz e pago a água. Depois eu vejo o que eu faço com a luz. Foi isso que o governo está fazendo com essas despesas de 31 bilhões. Ele vai só remanejar as coisas. Não é uma economia de 31 bilhões. E por que é que ele precisa remanejar as coisas? Deixa eu descer aqui na apresentação. Tem uns números interessantes para a gente entender as coisas na fonte. Aqui, ó. A gente tem o orçamento. Então, a previsão que o. Deixa eu tirar essa tela pequenininha aqui. Ah, pronto, coloquei no cantinho. A gente tem a previsão de receita e de despesas que o governo tinha. Vamos ver isso? Aqui, ó. Nessa primeira, nessa terceira linha aqui, ó. Linha 3, que é a receita líquida. Tinha uma previsão de 2,3 bilhões ou trilhões. Eu acho que aqui é trilhões. Alguém me ajuda se eu estou falando errado. Mas o que importa é que tinha uma previsão de 2,360
e ela foi só de 2.318, ou seja, menos 41 bilhões do que o que era previsto, certo? Bastante coisa. Então, arrecadou, não necessariamente arrecadou, porque receitas elas vêm de várias fontes, apesar da principal fonte ser a arrecadação, tá? Mas o que fato é, tem menos dinheiro do que eu previa, 41 bilhões a menos. Esse é um número importante. Outro número importante é o número das despesas. Aqui, ó. Eu previa que eu ia ter 2.389, mas na verdade eu tive 2.415, ou seja, 25 a mais do que eu previa. Então, olha o cenário, ó. Tenho menos dinheiro do que eu achei que eu teria e mais despesas do que eu achei que eu teria. Isso explica o desespero por arrecadação. Beleza? Aqui o Roberto já está colocando mais notícias aqui do governo tentando arrecadar o máximo possível. Tá bom, gente? Simples assim, não tem dinheiro suficiente, então ele tem que tirar de algum lugar. Eu não vou passar por essa apresentação, até porque isso aqui é uma apresentação de finanças públicas, que nem é a minha especialidade. Tem um tributarista, por exemplo, que é o Fernando Scaffi. Fernando Scaffi, ele é professor titular da USP. Ele é um tributarista muito renomado e ele é professor de direito financeiro. Então, essas coisas aqui ele explica de olho fechado, de cabo a rabo. Não é meu caso, eu não sou especialista em finanças públicas, tá? E essa apresentação foi muito de finanças públicas. Mas aqui os números gerais, a gente como cidadão, e no nosso caso cidadãos que mexem com tributário, a gente consegue entender e é importante, tá bom? Então eu não vou passar tela por tela. Aí, depois que ele apresentou isso daqui, ficou muito claro que não tem dinheiro suficiente. Foi aí que veio o aumento do IOF para várias operações. E eu achei que tivesse aqui e não tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o outro material que eu achei que estava aqui no final. Achei. Pronto. Apresentação do governo também, certo? E me interrompam, pode me interromper, tá? Para perguntar, porque vai que depois perde sentido, né? Ó, vocês veem aqui um outro PDF que está escrito medida de equilíbrio fiscal, não é? Letrinha azul. Confirmar aqui. Ah, Lucélia, boa noite, maravilhosa. Bom, aí o que que o governo pensou? Poxa, eu estou precisando de dinheiro, vou aumentar o IOF, já que eu posso aumentar via decreto. Só que, para aumentar o IOF, ele deu aqui umas justificativas. Ele não falou assim, eu vou aumentar o IOF porque eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as contas. Não foi isso que ele disse. Ele falou assim, não, eu vou aumentar o IOF porque tem algumas coisas que estão erradas. Por exemplo, está tendo evasão fiscal, as alíquotas não estão uniformes. Beleza? Então, é isso. Vamos ver o que que aumentou então aqui? Isso aqui desencana porque vai mudar. O governo teve que recuar disso aqui, foi muito mal visto no Congresso. Primeira coisa, ele vai tributar por IOF os planos de previdência privada. Antes era zero e agora tributa em 5%, mas só para quem fizer aporte maior do que 50 mil. Então, provavelmente, para a maior parte da população isso não afetaria, tá? Mas essa é a primeira coisa. O que pegou mais de na mídia foi isso aqui, ó. O IOF para pessoa jurídica aumentou bastante. Era 1,81 o IOF para pessoa jurídica pegar empréstimos, tá? Lembrando que o IOF, na verdade, são vários tributos em um só. Eu tenho o IOF que incide sobre o crédito, o IOF que incide sobre o câmbio, o IOF que incide sobre seguros, certo? Crédito, isso aqui sim afeta bastante, ó. Para uma empresa pegar crédito, ela pagava 1,88% ao ano no máximo.
Isso aumentou para 3,95. E a justificativa era a seguinte: viu? Eu estou aumentando o IOF da pessoa jurídica porque estava desproporcional. A pessoa jurídica estava pagando menos IOF quando ela pegava empréstimo do que uma pessoa física. Então, ao invés de eu diminuir o da pessoa física, eu vou lá e aumento o da jurídica, tá? Isso aqui pegou bastante no mercado. Empresas do Simples Nacional também aqui tiveram um aumento de 0,88 no máximo até 1,95. Percebe que mais do que dobra, né? É bastante. MEI não, MEI ficou a mesma coisa. Beleza, aqui ele fez até um cálculo ó, de como era, de como ficou. Achei interessante. E aqui, esses outros slides, o governo só falou: olha, eu estou aumentando o IOF ali, mas o resto fica isento. Um monte de coisa continua isenta. Ele fez uma lista aqui para se redimir. Então, pessoas físicas ficou igual, comprar máquinas de equipamentos igual também, habitação zero, tudo zero. Certo? IOF câmbio também pegou bastante. Inclusive esse aqui, ó, se para um estrangeiro tirar o dinheiro que ele investiu no Brasil, também aumentou o IOF, aí o pessoal ficou muito bravo. Beleza? E aqui tem a lista que a gente não vai decorar porque tudo isso vai mudar. Beleza, gente? E eu quero focar no último slide, ó. O governo fez os cálculos. Então ele falou, olha, com esses ajustes de IOF eu consigo 20 bilhões a mais de arrecadação em 2025 e em 2026 eu consigo 41 bilhões. Esse é o impacto desse aumento do IOF. Obviamente, caíram matando em cima do governo, Congresso e tal, e o governo teve que recuar. Houve uma reunião ontem, dia 8, e tá aqui o material. Deixa eu ver. Stop share. Espera aí que eu tinha deixado aqui. Achei. Tá, vou botar para pronto. Vocês... Pronto. Pacto pelo Equilíbrio Fiscal do Brasil. Essa aqui é uma nova apresentação do governo. E eu achei legal porque aqui no começo seguiu a mesma lógica das apresentações anteriores. Ele começa falando de finanças públicas, receitas e despesas, certo? Aí ele fala que as despesas, quais períodos as despesas aumentaram, quais períodos diminuíram, tá vendo? Ó, 2015 a 2019, a despesa era de 19%, sendo que nos anos anteriores era só de 17%. Ele vai colocando os números, a gente não vai ficar lendo aqui no detalhe para não ficar chato, vamos direto para o IOF, mas para dados econômicos é uma apresentação interessante. Beleza? Aí ele falou assim: por que que eu não estou tendo dinheiro? É a tradução ao estilo Verônica para esse título bonito aqui, ó. Desafios da sustentabilidade fiscal no Brasil. Porque cargas d'água não tem dinheiro para pagar as contas, é isso. O que que ele está falando que são os motivos? Muitos gastos tributários, compensações tributárias. Isso explica, gente, porque o cerco está apertando em compensações. A gente analisou aquele acórdão recente, por exemplo, onde o prazo para compensar créditos que você obteve com decisão judicial transitada em julgado é de apenas 5 anos, começando a contar a partir do trânsito. Então, você tem que finalizar todas as compensações em 5 anos. Muitas empresas não têm débitos suficientes para isso. E antes, o STJ entendia que o prazo de 5 anos era para você começar a compensar. Se você não tivesse débito suficiente para isso, você podia usar o crédito pelo tempo que fosse necessário. Isso mudou.
Tá vendo aqui o porquê das coisas, não é? Que estão dizendo que isso aí, ó, impacta é, nos gastos públicos, certo? E não dá para ter esse equilíbrio fiscal. Também benefícios sociais diz que está aumentando muito, pedido de concessão, de benefícios previdenciários por meio de liminar, de decisão judicial. O Haddad falou bastante disso na entrevista dele. Falou, poxa vida, a galera consegue decisão judicial aí consegue os benefícios sem cumprir as regras, beleza? E também o fisco tem que fazer mais transferências para os outros entes federados aí. Beleza? Bom, aqui ele vai colocando os dados do porquê está gastando, basicamente é isso. E aqui no final é o que ele vai fazer, tá? Ó, após conversas preliminares com os presidentes da Câmara e do Senado, que essas conversas aconteceram no dia 8, de acordo com os jornais, tá, gente? Não tem informação privilegiada, não. Propomos alcançar um compromisso fiscal que implique a redução do IOF e outras medidas estruturais. Então, recalibragem com redução do IOF. Resumo da ópera, ele vai voltar atrás no decreto que aumentou o IOF em vários pontos, certo? Vai rever alguns benefícios tributários e isso vai ser tudo feito via medida provisória, que nos próximos dias a gente deve ter ela por aí. Parece que ele está esperando o Lula voltar, que está em alguma viagem. Bom, gente, logo, logo isso aparece. Em relação ao IOF, aquele IOF empresas que tinha ido para 3,95, ele vai reduzir, não sei para quanto. Vamos esperar a medida provisória. As operações de risco sacado vai reduzir em 80% ó, o IOF. Isso aqui já tem ação judicial sobre isso, viu? Porque antes isso não era considerado uma operação de crédito. O que é o risco sacado? Vamos imaginar que eu vendi fiado para um monte de cliente, certo? Então, os clientes eu vendi, beleza, os clientes vão me pagar daqui 6 meses. Aí eu chego no banco e falo assim, ô banco, eu quero o dinheiro hoje. Você me dá o dinheiro hoje? Aí o banco doou, obviamente que vai ter um deságio aí, né? Se você tem 100 para receber, sei lá, eu te dou 70 e aí eu me viro para receber desse cliente depois. Grosso modo é isso, tá certo? Isso era considerado como uma operação comercial, não era considerado uma operação de crédito. E aí, com esse decreto, ficou claro que isso é uma operação de crédito ainda tributada. Então, o recuo do governo vai ser, eu vou reduzir em 80% esse IOF aí, nessas operações. E a ação judicial das empresas nesse aspecto é justamente dizendo que isso não é operação de crédito. Deixa eu pegar o meu carregador que está descarregando o celular, o computador, peraí. Bom, outro ponto que o governo recuou. Quando eu digo governo, é o Ministério da Economia, né? O IOF sobre os seguros de vida, VGBL também vai ser reduzido, beleza? E os fundos de investimento de direito creditório também vai ter uma alíquota mínima, vamos ver o que que é. E os estrangeiros, se quiserem levar o dinheiro de volta para o país deles, os que investiram aqui, também não vai ter IOF. Isso é uma coisa importante para atrair investimentos, né? Em troca, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a tributação das empresas de apostas. Essa padronização tributária do sistema financeiro, a gente vai ver na matéria do valor econômico que eu vou dividir a tela com vocês. Mas a LCI e a LCA, que é letras de câmbio, eram investimentos que você não tinha tributação, eles eram isentos, tá? E agora vai passar a ter tributação. Deixa eu ver o que mais. Aperfeiçoamento das regras de compensação de créditos tributários. Vem bomba aí, viu? Não sei o que, vamos esperar essa medida provisória. E também a tributação dos criptoativos. Vamos ver também o que vem, né? A gente tem que esperar, ninguém sabe.
Benefícios tributários. Com essa DIRB aqui, que é a declaração que os próprios contribuintes fazem para dizer quanto que eles deixaram de pagar de tributos por conta de benefício fiscal, meu, o governo está pegando bastante pesado. Então, vai sim ser revisto, vão ser revistos vários benefícios fiscais. Essa medida provisória deve ser bem grande mesmo, deve vir muita coisa lá. Beleza, gente? Deixa eu abrir agora aqui o valor econômico, para a gente ver. Agora, vimos na fonte, agora vamos ver os jornalistas. Eu gosto muito disso, de conferir. Eu leio o que o jornal fala, mas depois eu confiro. Deixa eu ver só os comentários aqui. O governo vai propor alíquota fixa de R 17,5 para aplicações financeiras, incluindo criptoativos. Beleza, isso vai vir na medida provisória. 5% de IR sobre fundos de investimentos do agro. IOF sobre câmbio ainda tem como escapar, né? Beleza. Quer comentar alguma coisa, Roberto? Olha a Érica aí. Oi, Roberto. Oi, Érica. Professora, a questão, a forma de escapar dessa tributação do câmbio aí tem uma forma de escapar. Uma Como? forma. Seguinte, abre Hum, bem aí o seu navegador, olha aí a cotação de uma cripto chamada USDT, que se equipara ao dólar. Bote aí, USDT. Pode estar aí, ó. botar Google o aí, S quê? O S? O S? USDT. USDT. T. É, tá Sim. vendo? Tá Cinco e quanto? cinquenta e seis. Pronto. A forma que o pessoal que tem assessoria ou um tributário que liga em assessoria seria troca o real, né? Coloque em alguma corretora de criptomoeda, Hum, compra essas USDT, que a vantagem delas é que elas não têm muita variação, elas variam de acordo com o dólar. A hum, pessoa que vai comprar dólar já compra essa USDT e depois converte para a carteira global. Por exemplo, uhum. você tem uma Avenue, você manda para a criptomoeda e depois você converte lá para a sua carteira internacional, da Avenue ou de outro país que você esteja. Isso aí, operações sobre criptomoedas não cobram IOF. Não tem previsão de cobrança de IOF. É a forma de escapar. Ué, mas será que não vai ter agora com a medida provisória? Essa é a ideia, não? Não, não, por lei o IOF por enquanto não cobre criptomoeda, né? Mas Eles é. querem, eles querem criar um imposto sobre criptomoeda. Creio eu Ah, que deve ficar em uns 15%, mas se você comprar e vender rapidamente, né? mas essa medida provisória vai trazer algumas coisas sobre criptomoeda, não sei o quê, porque eles mencionaram, né? Imposto de renda, pode ter É. certeza. É, mas Ah, não é IOF. Então dá entendi. para fazer a operação de câmbio, contanto que você não mantenha as suas criptomoedas. Você não vai comprar para depois vender, transformar em dólar novamente, na É. conta internacional. Você escapa do IOF e escapa do imposto de renda, por enquanto, né? A não Vamos ser que ver. você ganhe. Isso a pessoa física faria. Agora, por exemplo, eu sei porque eu trabalhava em algumas multinacionais que faziam várias operações de câmbio, de importação, de exportação para a empresa, isso não é muito viável, né? Para uma pessoa física, beleza. Agora, a empresa não. Eles não têm nem autorização para fazer esse tipo de coisa. Mas tem alguma coisa que proíba? Pelo que eu sei, Não, não. não é que proíbe. É, as pequenas empresas não, mas empresas de média para grande. Elas são muito burocráticas. Para você conseguir fazer um investimento qualquer, tem que pedir autorização para o Papa. Você acha que a alta cúpula autorizaria alguém a comprar essa criptomoeda para trocar depois, para fazer operações? Eu não acredito que seria possível. Quando eu trabalhava nelas, era um inferninho para fazer qualquer coisa. Não é questão legal, é questão burocrática mesmo, de governança que as empresas têm, Ah, entendi. certo? Era muito difícil você conseguir alterar sistema, fazer tudo que tinha que ser tudo que estava na política. Tem política para tudo. Aí você tem que ler a política para quem você tem que pedir autorização. Olha, era chato. Tanto, olha o nível de chatice. Eu tinha uma função que eu gostava. Eu gostava, mas eu não conseguia executar por isso. Eu tinha a função em uma delas
de controlar todo o custo da área tributária. Então, todas as propostas de honorários passavam por mim, de tributaristas, né? De escritórios tributários. E lá já tinha 5 escritórios que prestavam serviços há séculos para a empresa. E alguns deles não eram tão bons e estavam cobrando caro. Eu não consegui trocar os escritórios. Porque tinha contrato assinado, porque o dono do escritório era amigo de não sei quem, ou porque tinha que pedir autorização, tinha que investigar até a quarta geração do escritório novo que ia entrar, Gente, era muito complexo. Por isso que eu sou grata por ter passado dentro de empresas. Às vezes a gente propõe alguma coisa e acha que vai ser fácil, dentro da empresa não dá para fazer, não tem autorização para fazer, para conseguir dar tanto trabalho que a pessoa até desiste. Eu desisti até de conseguir economizar dinheiro com o escritório de advocacia. Eu falei assim: ah, eu vou usar minha energia para pegar no pé dos que já estão aqui para que eles prestem um bom serviço. E funcionou. Isso funcionou. Eu comecei a colocar, falei, ó, agora eu quero que vocês me coloquem, vocês vão ter meta, vão ter que cumprir meta, vão ter que me passar um relatório da economia tributária que teve. Aí eu comecei a ser chata. Aí beleza, isso eu consegui. Mas trocar de escritório eu não consegui. Só para te exemplificar o quanto é difícil, tá? Em empresa, quando ela fica de média para grande, olha. Se alguém tiver alguma experiência diferente aí, porque vai que eu estou enviesada, né? Nas que eu trabalhei, quase todas foram assim. Aliás, todas as que foram multinacionais foram assim. Bom, mais alguma coisa, Roberto? Grandes empresários dolarizam em stablecoin, sim, ainda não há rastreio. Dolarizam em USDT, conforme o colega disse, e tantos outros criptoativos. Aí, tá vendo, Aldo? Legal. Não, não era. Provavelmente são empresas com. Provavelmente as empresas que eu trabalhei eram muito conservadoras, né? E eram mesmo. Legal, Aldo. Você já trabalhou nessas operações? Eu nunca trabalhei, tá? Vou aprender com vocês aqui. Acho que o Aldo deve estar. Quando você puder falar, se você puder, você pode me interromper, tá, Aldo? Bom, agora para finalizar, vamos ver o que diz o valor econômico, mas é o que a gente já acabou de ver, tá bom? Pontos do decreto do IOF em que haverá recuo. Deixa eu ver que tem uma mensagem aqui. Convivo com alguns empresários que fazem copiosamente essas operações. Pô, sensacional. Arrasou. Quem cuida disso é mais a galera de tesouraria, né, Aldo? Não é o time tributário, né? Nas que eu trabalhei era assim, quem cuidava muito dessas coisas era o time de tesouraria. Bom, após 5 horas de reunião no domingo, é isso mesmo. Ministro da Fazenda acertaram um pacote de medidas para consertar lá o IOF. Olha lá, o Aldo está falando, realmente, a tesouraria. Então vamos lá, ó. Governo voltou atrás. Em quais pontos IOF para empresas vai ser reduzido? É a mesma coisa que a gente tinha já visto, ó. Redução de 80% na operação de risco sacado, redução de IOF nos planos de previdência privada, não sei quanto será. Isenção de IOF no retorno de investimentos, ó, igualzinho à apresentação. Isso que é legal, né? Agora a gente sabe que a matéria foi fiel à apresentação do governo. Ixi, travou minha tela. Ai, que bem. Que maravilha. Que maravilha. Travou tudo. Bom, travou? Mas no fundo era a matéria do valor é isso aqui, beleza, gente? Os pontos que vão ser alterados.
não vamos gastar energia agora, porque quando vier essa medida provisória, a gente vai ter que ler com muito carinho. Ah, voltou. Com muita calma, com muito amor no coração, para compreender, ó. Beleza? Essas mudanças vão constar num novo decreto que vai ser publicado terça-feira, pela manhã. É, as alterações do IOF, né? Mas as outras alterações que ele quer criar, aí vai ser via medida provisória, beleza? A medida provisória vai falar sobre a taxação das empresas de apostas, vai acabar com a isenção de LCI e de LCA, vai reduzir benefícios tributários, vai ter coisa para a gente estudar semana que vem. E aí acabou. Gente, quando vocês leem o valor econômico, fica aparecendo esses anúncios nada a ver embaixo. Eu não entendo por que que aparece para mim, sabia? Grana, parece para todo mundo. Eles É ganham com normal, anúncio. porque. Mas eu devia aparecer uns anúncios que fossem mais ligados com o tributário, né? Esses daí é umas coisas assim que não. Sabe? Negócio de pé. Eu acho estranho. Mas beleza. Se aparecesse um anúncio de algum curso, alguma pós-graduação, eu entenderia melhor, mas beleza, era só um desabafo. Deita aí, tô ocupado. Fica aí você. Deixa eu parar de compartilhar. Beleza, gente? É isso então. IOF, como era de se esperar, o governo recuou. Olha, eu não sei, eu nunca mexi muito com política. Quando eu trabalhava, eu não estou citando o nome de nenhuma empresa aqui para não me comprometer, né? Mas tinha uma multinacional que eu trabalhei que a gente era muito próximo do time de relações governamentais. Eu nunca trabalhei diretamente com isso. Mas eu tenho a impressão que o governo fala, eu vou soltar uma bomba, eu sei que eles vão reclamar, o que colar, colou, sei lá. Eu tenho essa impressão às vezes. Diga, Belido. Professora, mudando um pouco de assunto, eu Sim. queria ouvir da senhora sobre compensação cruzada. Eu tive Hum. uma situação que uma empresa, ela Deixa eu parar de teve, gravar então, peraí. Porque aí ok, não corre o risco de ficar nenhuma informação sigilosa. Beijo, gente.